Agora a gente tem o seguinte resumo, as chamadas forças de campo. Nós vimos então que existe a força gravitacional. Por que existe a força da gravidade? Ou quando é que dois corpos interagem gravitacionalmente? Quando eles possuem massa. A condição para que dois corpos tenham interação gravitacional é eles terem massa, né? Isso existe por causa da massa. Por que é que dois corpos interagem eletricamente? É chamada força elétrica. Qual a propriedade da matéria que permite haver a interação elétrica? Carga elétrica. E agora, a gente viu uma nova interação à distância, né? Que é o magnetismo, a força magnética. Então, qual a propriedade que permite que haja a interação magnética? Corrente elétrica. Essa é a propriedade. O que estava oculto aqui, o que Ørsted percebe é isso. É a corrente elétrica que permite que haja essa interação. Ela existe porque existe corrente. Então, veja só, vou te mostrar algo curioso para ilustrar isso aqui. Então, vamos fazer dois circuitos elétricos bem simples, né? Eu pego, por exemplo, uma pilha e pego aqui um circuito elétrico. Até vou colocar uma lampadinha aqui para mostrar que eu tenho um circuito elétrico fechado e a lampadinha acendeu. Isso é um circuitinho. Pegue um outro sistema parecido. Um outro circuito. Outra lâmpada. Dois circuitos elétricos. Se eu colocar um próximo do outro, será que eles vão trocar uma força de interação? Se correntes elétricas geram campos magnéticos, se esse cara é um ímã, esse cara também é um ímã, e esse cara também é um ímã. E quando a gente traz dois ímãs, um para próximo do outro, o que acontece? Ou eles se atraem, ou eles se repelem. E é o que vai acontecer com esses dois circuitos. Eles vão interagir. São dois ímãs. Esses dois caras vão trocar interação magnética. Por que são dois ímãs? Talvez você percebesse melhor se nós desenhássemos aqui duas bobinas, que é o nome desse dispositivo aqui, né? Então eu pego aqui uma bobina, ligo aqui numa bateria e pego uma outra bobina. Neste caso, dá para saber pela configuração que o polo que aparece aqui é igual ao polo que aparece aqui, né? Eu construí as duas bobinas de forma idêntica. Então dá para saber que o polo que aparece aqui é diferente do polo que aparece aqui. O que acontece com esses dois ímãs então? Eles vão se atrair. E se eu desligar uma corrente? Eles continuam se atraindo ou não? Não, porque um deles deixa de ser ímã. Ligo, dois ímãs se atraem, por exemplo. Se eu inverter a polaridade dessa minha bateria, eles passam a se repelir. Então, a gente sabe que as fontes de campos magnéticos ou da força magnética são as correntes elétricas. Tá? Só que essa não é toda a verdade. E eu vou falar agora de algumas coisas um pouco mais específicas e mais abstratas até, né? Do que a descoberta de Ørsted. A lei da indução. Faraday talvez tenha sido um dos maiores, o maior talvez físico experimental de todos os tempos, né? É o cara que promoveu o avanço da teoria eletromagnética e talvez seja a pessoa que tenha unificado a eletricidade com o magnetismo. Porque vamos lá, qual é a origem da força elétrica? São as cargas. Qual a origem da força magnética? São as cargas em movimento. Não é isso? Cargas e cargas em movimento. Espera aí, a origem é parecida, não é? Então tem uma relação entre essas duas coisas aqui. Não é possível, né? Existe uma relação entre elas. E quem percebe essa relação entre elas é Faraday.